Fala, meus cinéfilos e minhas cinéfilas, eu sou o Lucas Peraro. E eu sou o Nuno Tavares. E hoje estamos aqui para comentar de um dos diretores mais interessantes, dessa atualidade, especialmente deste século, Edgar Wright, aproveitando o lançamento de O Sobrevivente, que chegou nessa semana nos cinemas, e você pode conferir no Cine Londrina. Inclusive hoje, Nuno, estamos gravando sem imagem, para quem nos acompanha pelo YouTube, porque estamos aqui no Royal, viemos assistir The Running Man, O Sobrevivente, e a gente falou, vamos fazer um episódio para não passar batido também essa semana, sobre o cinema de Edgar Wright e repercutir um pouco mais sobre esse filme também, que é um dos principais lançamentos da semana, junto com Wicked também, que é outro filme que está sendo muito comentado, não pode até trazer um pouquinho da opinião dele também sobre o Wicked, pra galera também saber, a sua opinião, inclusive a crítica já está no blog, pra quem quiser conferir aí do Wicked, e depois postaremos também do O Sobrevivente, inclusive já gravamos também a crítica em vídeo para as nossas redes sociais. Mas então, aproveitando isso, Nuno, vamos falar sobre o cinema de Edgar Wright. Eu passo já pra você, porque eu sei que tem um filme específico desse diretor que você é apaixonado. Então, fale um pouco do que você acha de Scott Pilgrim contra o Mundo. Cara, Scott Pilgrim contra o Mundo, velho. É um puta filme, porque, cara, o Edgar Wright, ele consegue misturar, ele consegue ser frenético, ele consegue misturar um ritmo muito, muito imersivo, ele consegue também misturar... O Scott Pilgrim já é brega, né? Ele faz ser mais brega ainda, e por isso mesmo que é bom, sabe? E ele consegue fazer isso de uma forma muito criativa, os balões de fala, tudo muito, muito bem, não posicionado, mas tudo muito, muito bonito, visualmente. Até as cenas de luta são muito bem feitas, são muito parodiadas também. Assim, eu acho que junto com o Aranhaverso, o filme que mais consegue transportar os gibis, exato, as histórias em quadrinho, as HQs para o cinema, você não acha, cara? Eu acho perfeito, assim, exato, que ele faz um fato. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso isso, porque normalmente você não vê tanto isso no live action. Exato. Ele usa muito bem desses recursos. Usa muito bem desses recursos, e dessa característica, da animação, do mangá, que é o Scott Pilgrim, porque na época Scott Pilgrim não tinha o reconhecimento que merecia ainda, e o final Scott Pilgrim do primeiro mangá estava sendo escrito ainda, então muitas das coisas que a gente viu no Scott Pilgrim estavam sendo escritas, estavam sendo roteirizadas junto com o lançamento do primeiro, e só vários anos depois, com o anime de Scott Pilgrim, o Scott Pilgrim, a série que tá lá na Netflix, consegue deixar a Ramona com um protagonismo maior do que com o Scott, e ainda assim tem um visual fofo, tem um visual característico, de Scott Pilgrim, que é as referências ao mundo nerd, ao mundo geek, e essa paródia meio que exagerada de filmes, de séries no geral. Um negócio que ele faz, assim, quase todas as suas obras, Sim. Aqui no Running Man ele usa um pouco ali também, além de ser, uma adaptação de Stephen King, também ser um remake, do filme que teve lá nos anos 80 com o Schwarzenegger. Mas ele tem um pouco ali, tipo, vamos dizer, uma certa, como colocaria... ele o referencia, em alguns momentos, até os Jogos Vorazes, Sim, por exemplo, só que desse jeito mais cômico, e até o final eu acho que tá bem ligado a isso, sem dar spoiler aqui também pro pessoal, mas é um final que fica aquele em aberto, mas de maneira meio satírica, pra realmente tentar e ele tem um bom ritmo enganar também o telespectador, é um negócio que ele gosta de fazer, de conseguir enganar os espectadores do filme, de fazer essas brincadeiras, colocar as referências, pra realmente tentar despistar ali sobre o que talvez ele esteja mostrando ou não esteja mostrando, o que ele consegue fazer muito bem. Um filme que ele mostra muito bem isso é o próprio Em Ritmo de Fuga. O Baby Driver. Que fala assim, nossa, Queen, você tá escutando Queen, nossa, e... Inclusive, até nesse sentido, assim, de satirizar um filme, tem um filme... Até tava pegando aqui no Letterboxd agora, esse filme aqui chama The Driver, que é um filme do Walter Hill, um diretor bem legal, que fez aquele Warriors também, que é um filme bem interessante dos anos 80, que, assim, basicamente é o mesmo filme de história, do Em Ritmo de Fuga, o Baby Driver.
Só que o Baby Driver consegue ter essa originalidade, né, cara? De usar a música pelo muito ritmo a favor do também. filme, ritmo insano, Absurdo. né? O ritmo de fuga, acho que Montagem foi uma absurda boa também. tradução, apesar do Baby Driver ser um nome muito marcante, né? Mas acho que funciona mesmo porque é um filme com um ritmo muito acelerado. Eu acho que ele tem uma caída na reta final ali, eu acho que ele Também vai acho. pra uma Por um lado negociação meio aleatório. que não funciona, mas assim, as primeiras 1 hora do filme eu acho perfeitas, absurda, né, cara? absurda. Extremamente bem dirigido e aquilo, né? Que a gente tava comentando, esse ritmo que ele consegue colocar nos filmes é um ritmo muito acelerado, com cortes rápidos, edição muito dinâmica, o uso da música, né, músicas populares, né, ali pra conseguir também funcionar dentro do filme. Cara, o Edgar Wright é muito mestre em fazer isso. O Edgar Wright, ele, no Sobrevivente, eu acho que ele puxou muito o final, estendeu muito o final e acho que ficou muito cansativo. Sim. Eu acho que é o filme que tem, dos filmes que eu assisti dele, que eu ainda não assisti, por exemplo, Last Night in Soho, que a galera dá uma criticada, né? Uma falou bosta que não é tão bom. esse. Você não gostou? Então, pra mim, dos filmes que eu assisti dele, foi o que teve o ritmo, acho que mais inconstante, eu colocaria. Apesar de ser muito divertido, mas eu senti um pouco, sabe, parecia que eu não tava assistindo o filme Sim. da Edgar Wright. Não sei se a mesma coisa Sobrevivente. A mesma coisa. Eu acho que na primeira hora do filme eu pensei assim, caralho, um filme do Edgar Wright. Então, mas cara, aí depois disso parece não ser mais um filme autoral dele, parece ser um filme feito pelo estúdio. Exato, um filme feito pelo estúdio. Eu acho que a única vez que você consegue sentir um pouco mais ali da mão da Edgar Wright é quando o personagem Michael Cera aparece. Exato. Porque daí é aquele personagem meio excêntrico que tem as ideias malucas, as mirabolantes, né? Sim. As soluções mirabolantes que normalmente coloca dentro dos filmes. E eu acho que ali é o momento que você olha, tá, esse aqui é um filme da Edgar Wright. Sim. Mas de resto é isso, é um filme parece de estúdio grande, né, da Paramount, né, nesse caso, que tem que ficar fazendo propaganda, inclusive, né. Da própria Monster. Propaganda da Monster, daquele cereal, ele faz, tipo assim, de maneira totalmente descarada, né, tudo bem com uma piadinha, mas descarada. Sabe, eu achei um filme muito estranho nesse sentido. Apesar de ser muito divertido, funcionar bastante, o Glenn Powell tá muito bem, né? O cara que consegue ser muito magnético, ele tem posição física, ele tem humor, ele consegue realmente carregar o filme nas costas. Mas eu fiquei com essa sensação, né? Que você também, falando agora, despertou isso na gente, de, cara, não parecer exatamente um filme da Edgar Wright. Isso realmente... preocupante, né, cara? Porque é um diretor que sempre teve essa marca muito firme. Essa criatividade também. Exato, e em nenhum momento os estúdios conseguiram impor isso sobre ele, né? O próprio Baby Driver é um exemplo disso. Que é um filme grande, com orçamento Baby grande. Driver, o próprio Scott Pilgrim também, por conta que deixa muito ele aberto em várias outras coisas. E uma das coisas que, inclusive, Scott Pilgrim meio que recusaram, né? Porque o criador, ele tava terminando de escrever Scott Pilgrim, era em relação ao negócio, em relação ao final do Scott Pilgrim, que ele ficaria com a Knives no final, que era a namorada que ele tinha antes da Ramona, e o próprio criador falava que não fazia sentido porque o filme inteiro ele tá atrás da Ramona, sabe? Então realmente é um negócio que não faz sentido, sabe? Eu também acho que esse final também... Acho que alguém impôs isso sobre ele, talvez, né? Fiquei com essa sensação, mas especialmente, né? Que daí a gente já tá falando dessa era Hollywood do Edgar Wright, mas quando ele fez os filmes ainda na Inglaterra, né? Que é a trilogia lá dos mortos, que aí, pra mim, a gente chega no auge dele, talvez. Eu gosto muito de Scott Pilgrim também, mas o meu filme preferido dele é o Todo Mundo Quase Morto, né? O Shaun of the Dead, que pra mim, cara, tem um humor britânico ali muito característico. Simon Pegg, a dupla, né? Simon Pegg e Edgar Wright é algo que funciona demais e pra mim aqui tá no nível máximo. Eu acho um filme extremamente divertido, consegue fazer as críticas ali também ao capitalismo, à sociedade do consumismo, de maneira muito brilhante mesmo. O filme, que me diverte demais. O Hot Fuzz também, o Chumbo Grosso também é outro que me diverte muito. Funciona, de novo, né? O Nick Frost junto com o Simon Pegg, né? Esses três juntos é sensacional. O The Road's End também, né? Até o Fim do Mundo, outro filme que também me diverte bastante. São os três ali que, cara, você vê que ele teve liberdade total, fez exatamente o que ele queria. Apesar de, certa forma, serem filmes ali que se parecem até demais, então acho que faltou ele variar um pouco ali, né, com esses três. Mas eu gosto muito.
Mas realmente, pra mim, primeiro Shaun of the Dead, depois vem o Scott Pilgrim, pra mim é onde ele consegue realmente colocar ali todas as ideias em prática, né? E fazer um puta de um filme. Eu acho que a Noite Passada em Sorro, eu acho que é um dos trabalhos mais diferentes dele. Porque ele cria essa tensão, esse terror psicológico de uma boa forma, mas eu acho que na época eu realmente não tenho entendido tanto. E aí meio que ele é um filme também meio lúdico, meio lúcido também. Sim. E ele consegue fazer isso de uma boa forma, mas eu acho que ele se perde em algumas partes, principalmente no final. Eu acho que o final é meio fraco. Eu vi muita gente reclamando, especialmente do final, mas sempre aparece pra mim no Instagram, né? Aquela cena das duas trocando, né? Das duas Como trocando. É muito, assim, apesar muito de, né, boa, muito de você boa tudo bem poder falar que a história às vezes não funciona tanto, mas cara, na parte da direção, é um cara que é muito competente A edição, no que faz, né? cara, até a edição do filme é frenética, é uma absurda desse filme, é muito boa. É um filme que muito parece da Edgar Wright, ainda assim, né? Ainda parece. Então, mas tem uma pegada, mas tem uma pegada de terror meio diferente, sim, sabe? Que ele consegue trazer, né? Uma pegada de um terror psicológico. E, cara, um negócio que eu acho interessante no Last Night in Soho, apesar de ainda não ter visto, eu já vi entrevistas do Edgar Wright falando, eu gosto de acompanhar, assim, as entrevistas dele, porque é um cara que ele tem um conhecimento de cinema muito grande mesmo. Então ele fala, por exemplo, de filmes brasileiros com a maior tranquilidade, ele já citou várias vezes o Zé do Caixão, ele já citou, e fala bastante, especialmente do cinema, né, italiano, né, cinema italiano de terror. E aí a gente tem o Dario Argento, o Mário Bavo, e pra ele foram grandes influências pra fazer o Last Night in Soho, né? Então é um filme que eu ainda quero muito ver por conta disso, cara, de que eu sei que é um filme que tenta trazer essas homenagens, né, dessa escuridão, a paleta de cores também muito chamativa, né? Absurdamente bonita. Então, é muito legal de ver o Edgar Wright nas suas entrevistas, porque é um cara que tem um conhecimento muito grande mesmo de cinema e como ele coloca essas referências dentro das suas obras, né? E aí outra coisa que pra gente voltar, né, do Sobrevivente, que é o filme que a gente tá mais comentando aqui no momento, que, cara, não tem, né? Parece que não tem essa referência visual mais clara, né? Não, algo ali não mais tem significativo de referência, identidade, né, dele no filme. Eu não senti nada disso, cara. Eu acho que a coisa mais parte da identidade dele no filme, eu acho que seja a montagem. De resto... A montagem, sim, é frenética, mas não é no estilo que ele normalmente coloca. Exato. Por isso mesmo por isso mesmo que o filme cansa no final. Sim, o filme chega no final e dá uma cansada, e eu acho que o final meio também, né? Meio broxante, vamos colocar assim. Também acho. Ele é um final que, assim... Eu gosto de filmes com final em aberto, que você não sabe exatamente... Que aqui a gente entra numa seara, né, de... Será que é imaginação? Será que é realidade? Até que ponto a gente tá vendo realmente... Na realidade, eu acho que combina com a temática do filme, no sentido de... Cara, o que a mídia tá querendo que a gente veja? O que a mídia tá ressignificando, né? Sim. Então, acho que casa bem com o que o filme tá querendo dizer, né? Também sobre autoritarismo e tudo mais. Mas ele não é muito bem resolvido, Mas né? ele abre, tipo, uma porta pra uma continuação. Uma continuação. Deixa muito claro uma porta pra continuação. O final é totalmente assim... Eu achei até que o filme ia acabar uma cena antes. Sim. Uma cena antes, quando... Assim, sem dar spoiler também, mas envolve um avião. Quando o personagem fala tal coisa, eu falei, caralho, o filme vai acabar aqui e vai deixar pra continuação. Sim. E ia ver, né? Será que você acha que o filme vai fazer o sucesso todo de bilheteria? Porque é um filme com muito investimento, né? Sendo sincero, não. Eu também não tô... A maioria vai ser... Pelo Glenn Powell, aqui no Brasil, com certeza vai ser porque é um remake do filme do Schwarzenegger. Sim. Porque o Schwarzenegger que foi bem tem um apelo muito forte, mas... Inclusive tem referências do Schwarzenegger no filme, que é divertido referências também. Mas nada além disso, sabe? É um filme que eu meio que fiquei com uma sensação meio vazia depois. Porque, como você mesmo disse, não é um filme dele. É um filme de estúdio, filme de estúdio. Sim. É um filme que o estúdio falou assim, foda, vamos fazer remake e a mesma coisa. Eu não vou dizer que é a mesma coisa. Eu acho que até corroborando com o que a gente tá falando, é só pegar o tanto de vezes que esse filme foi adiado, né? Também. Tava marcado, inicialmente, se eu não me engano, estava para o ano passado, aí era pro meio desse ano, né, em maio, depois passou já pra outubro, e aí tudo bem, porque tava disputando ali com vários filmes também grandes, eles passaram agora pro dia 20. Só que assim, vai estrear junto com o Wicked. E eu não tenho a menor dúvida que o Wicked vai fazer muito mais dinheiro. Isso é um fato. Dúvida. Isso é um fato. Mesmo que o filme tenha lançado uma semana atrás lá nos Estados Unidos, é um filme que ele só lançou uma semana atrás
tanto pra pegar salas em IMAX e pra pegar algum público bom. E eu não tô vendo quase nada de repercussão, porque o que eu estou vendo é Predador saindo com números muito bons nos Estados Unidos. Destacando, né? Algo que eu não esperava. E mais ainda por ser um filme que quase não tem nada de marketing relacionado, em comparação com Alien Romulus. Parece um filme meio jogado, né? Muito e vamos ver jogado, o que vai muito dar. jogado. Só que eles tiveram a estratégia, né, de colocar o PG-13, né? Se não me engano. Então é um filme que é mais acessível e é da Disney, né? E é um bom filme, ainda com a classificação indicativa. E é o Agente Secreto bombando aqui no Brasil na segunda semana, absurda. Bem, né? Já conseguindo quase se pagar já, então... exato. É muito agora bom o Wicked de semana que vem... Zootopia. Né? Zootopia. A Bugoni não vai ser grande disputa em bilheteria, né? Mas em relação a bilheteria, a Zootopia vai vir, cara. E vai ser um fenômeno. Vai ser um fenômeno, as crianças vão amar. Inclusive, pode assistir na Sala Kids também, né? Do Cine Londrina. Estaremos aqui pra assistir, não na Sala Kids, porque, né? Nós não somos crianças. Apesar de eu não é quase criança. Não é quase criança. Vai, Tifo. Mas estaremos aqui no Cilandro pra ver também o Zootopia 2. Filme que vem com grande hype, né? Muita expectativa. E final de ano com os adolescentes tem o quê, Lucas? Tem FNAF 2, cara. Tem FNAF, o filme que o Nuno ama. Tem FNAF 2 e os cabaços moleque vão querer assistir, Vão querer assistir. Eu me incluo como um deles. Eu realmente acho que é um filme que assim, vai ficar pouco tempo em cartaz, o Sobrevivente. Eu também acho, que umas 2 semanas no máximo, talvez. Eu acho que vai ser por aí, é um filme que não vai conseguir toda essa repercussão. E também por conta da classificação indicativa. Exato. Que é um filme que tem bastante violência, né? Exato. Apesar de, a gente falou que perde um pouco da identidade do diretor, mas no sentido de violência, conseguiu manter, é um filme que tem bastante violência, muito sangue. E assim, pra quem gosta de gênero de ação, acho que vai sair muito satisfeito. Gostei bastante. Apesar de a gente falando isso de caralho, é um filme que talvez não seja tão autoral, é um filme mais de estúdio, mas é não significa que não seja ruim. É um bom filme. É um filme muito divertido, cara. Eu gostei bastante. É um filme que tem essa dinâmica muito boa, tem ideias boas, né? Baseado no Stephen King, é um livro muito interessante ali do Stephen King, né? No sentido do futuro distópico, do autoritarismo, da mídia controlando tudo, né? Isso me lembra dessa disputa de classes. Eu acho que tem bastante coisa interessante. A disputa de classes, essa parte da mídia controla, não sei das quantas. Sim. Isso me lembra um filme muito recente do Stephen King. A Longa Marcha. A Longa Marcha. Exato. Outro que eu não vi ainda. E ele consegue fazer isso com maestria, os dois. Mas ainda prefiro a Longa Marcha porque consegue trabalhar melhor a tensão, sabe? E consegue fazer isso muito, muito bem em relação a críticas sociais um pouco mais, não visíveis, mas um pouco mais visíveis, um pouco mais escancaradas. Sim, sabe? Eu acho que a Longa Marcha nesse sentido até é mais escancarado. Aqui também, eu acho que ele, assim, deixa muito clara a mensagem que quer passar, né? De lutar contra o regime, de não ceder, né, às grandes corporações. Então, nesse sentido, eu acho que ele funciona bastante. Mas eu fiquei um pouco decepcionado pela expectativa que eu tava. Talvez não seja nem um problema do filme, mas seja um problema meu. Porque a de gente esperar mais do Edgar Wright nesse sentido. Porque faz, 4 anos que a gente não vê um filme do Edgar Wright, né? Eu tava animado, cara. E quando foi anunciado pelo Glenn Powell com um filme de alto investimento, eu achei, ele vai ter dinheiro pra fazer uma loucura dele que pode funcionar muito bem. Exato. Não foi exatamente o que a gente viu, mas é um bom filme. Que diverte, assistam no Cine Londrina. Tá passando ali na sala 4, que na sala 3, na real, que também oferece excelente som e imagem, cara. Me diverti bastante, tava eu e o Nuno na sessão aqui de manhã ainda, né? Mas o filme tá passando à noite também pra quem quiser conferir. E, cara, assistam, porque é um filme que vale muito a pena. Exato. E aí, eu ainda não assisti, Nuno, mas comente um pouco sobre o Wicked também, pra não deixar passar, né? A galera quer saber sua opinião sobre o filme também. Galera, o Wicked é bem fraquinho, tá? Decepcionante. Grande decepção do ano? Não, grande decepção do ano não é porque tem... Não, deixa isso pro episódio do final do ano, que a gente vai falar sobre tudo isso. Tem outras bombas. Mas, não, assim, decepção eu falo no sentido de colocar o filme numa expectativa muito alta e ele não corresponder. Não. Tem filmes maiores. Tem outros. A gente fala isso então no próximo... Na nossa retrospectiva. Retrospectiva 2025. Exato. Mas ainda acho que ele bom filme ele não é, desculpa, mas... Ele não é um bom filme. Mas o que você acha que faltou? Porque o primeiro funcionou tão bem, é um filme tão divertido. Eu acho que essa magia... E a história é legal e como é que perdeu tudo isso? Essa magia do primeiro, eu acho que o primeiro tinha muito... ainda tem muito bem essa relação entre a Ariana Grande e a Cynthia Erivo, mas eu acho que a história é muito mais...
muito fraco, sabe? Em questão de história. É um filme que parece que foi feito às pressas, porque você tem algumas subtramas, tem a própria trama também, parece não ajudar tanto para que realmente houvesse necessidade. Obviamente, teve aquele final do primeiro filme que falava assim, olha, precisa ter um segundo filme. Sim. Mas, tipo, é como Missão Impossível, sabe? Missão Impossível... O Acerto de Contas parecia ser um filme do caralho e tal, pelo desfecho dessa franquia e tal, e foi outra coisa. Parece que ele não é um filme pra fechamento de franquia, né? Certo. Ele parece mais outro filme normal, pra fechamento de uma saga, tal, de uma duologia, né? Eu achei muito fraco mesmo, mas pra quem é fã vai amar, tal. Né, a relação entre as duas ainda continua muito boa, mas eu acho que a justificativa do porquê da intriga entre a bruxa e o mágico de Oz eu achei muito fraco. Eu imaginei um negócio um pouco melhor, um pouco mais bem trabalhado, exato, mais orquestrado. E também o John M. Chu, ele falou que ele só começou a trabalhar na montagem do filme esse ano. Né? Então foi meio problemático também. Tiveram algumas refilmagens esse ano também. Porque muitas das coisas ele tinha que utilizar muitas das coisas pra do que já estava gravado, porque o orçamento já tinha estourado bastante, né? 300 milhões no total, os dois filmes. Então sim, vai dar retorno, mas ainda acho que foi bem fraco. E olha que eu não sou um fã dessa franquia de Wicked, Mágico de Oz. Eu achei extremamente decepcionante, extremamente fraco, sabe? Também por conta do marketing que estava sendo feito, que da Premiere aqui no Brasil, tanto de produtos licenciados, de tantas marcas licenciadas aqui no Brasil também, por conta do filme, né? Então a expectativa era muito grande, né, cara? Eu achei bem decepcionante. E também tem muitos furos na história, também passagem de ano que não fala especificamente, sabe? Então eu acho que o filme dá uma quebrada por conta disso também, sabe? Então você acha que faltou tempo pra desenvolver melhor essa história, gravar com maior qualidade? Sim, e eu acho porque, cara, é uma história que tinha potencial, muito né? Pelo potencial. primeiro filme, eu imaginava um final épico nesse segundo. Eu achava algo melhor, mas tipo, como tem algumas cenas que realmente não tem necessidade, não agregam tanto a história, talvez agregam a história de mais um filme, mas pra uma história de um fechamento como um todo, não, sabe? Isso é impossível. É como fecha melhor. Não, é como se você visse um projeto que realmente está sendo feito, mas você, depois de tudo, porque depois, né, que falaram que esse seria o filme final de Missão Impossível, tiveram que reformular o roteiro e foi aquele filme que foi. Né? Todo foi remendado. Meio fraco em comparação com o último. E eu acho que o Wicked sofre do mesmo problema. Só que o Wicked eu acho que consegue ser mais fraco ainda. Sabe? Então, só pra gente não dar spoiler também, né? Que, até porque eu não assisti o filme ainda. Mas pra finalizar esse assunto, é porque a gente já vai ter que partir pra outra sessão aqui no Cine Londrina de Angel's Egg. Que o Vitinho sempre recomenda, fala que é um filmaço. Vamos ver se realmente é. Mas pra finalizar então sobre o Wicked, a gente já fecha o episódio. Chances de Oscar, você acha que baixas? Já era ou baixas? Que a gente fez, né, recentemente o episódio das primeiras exposições de Oscar. Eu acho que só nessas partes mais técnicas, né? Eu acho que só de figurino, design. Eu acho que repete quase o mesmo feito ano passado. De resto, mas eu acho que melhor filme não tem potencial. Não. Melhor atriz coadjuvante. Não acho, sendo bem sincero. Então, fica aí se abre então mais uma porta, porque a gente basicamente colocava o Wicked como certeiro, né, entre as indicações de melhor filme, então abre mais uma possibilidade para quem sabe o Agente Secreto estar presente também, né, ao que a gente vem comentando. Mas, pô, cara, é um filme que eu tô aguardando bastante, né? Eu vou esperar, preciso tirar minhas conclusões. Então é importante que você vá para o Cine Londrina também para tirar suas próprias conclusões do que você achou de Wicked Parte 2.
E aí vamos ver, né, Nuno, em relação a isso, essa sequência aí na temporada de premiações, se o filme realmente vai ficar escanteado ou vai conseguir essas indicações que agora a gente não está prevendo mais, né? Quem sabe no final do ano, agora com a lista do Globo de Ouro, a gente faça... dar um hype maior. A gente faça... Não, quando sair lista do Globo de Ouro, estaremos aqui pra repercutir, falar nossas apostas mais pra BAFTA frente. também, BAFTA. segue. Não, faremos a cobertura completa da temporada de premiações. Inclusive, quem sabe até mesmo uma live comentada. Uma live comentada de Globo de Ouro, o Oscar, Globo de quem Ouro. sabe de novo aqui no Cine Londrina, transmissão, agente secreto. Exato. Tem essa possibilidade aí Quem sabe a gente fazer do ano passado, né? quem sabe a gente fazer umas lives especiais, comentadas, né? Assim, durante a premiação sobre SEG, sobre Critics' Choice e muitas outras. É nosso planejamento, então sigam aqui todas as redes sociais, vai conferir nosso conteúdo lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, no Spotify, no Pocket Cast, no Amazon Music, tô quase decorando. Deezer. No Deezer. E só, né? O TikTok você já falou, né? TikTok já falei. Então é isso. YouTube aqui, YouTube aqui, Spotify já falei. também. Não, já falei tudo. Já falou. Então tá certo. Conseguimos falar tudo. É isso. E nos vemos na próxima. Esse aqui foi mais um episódio do Cinetalk. Eu sou o Lucas Peraro. E eu sou o Nuno Tavares. Valeu e até a próxima.